Muito bem, pessoal. Começando aqui então a gravação desse encontro de metodologia científica, e vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes para a confecção de um trabalho de conclusão de curso, tá? Então, tem alguns tópicos importantes que a gente vai falar sobre metodologia, sobre, né, os caminhos que a gente busca para poder então desenvolver o conhecimento científico e a partir dele desenvolver um trabalho acadêmico que possa ser validado ao final do curso para aqueles que são os concluintes, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Primeira coisa importante, primeira pergunta que a gente sempre faz é: você sabe o que é conhecimento científico, né? Será que dentro da graduação, né, o conhecimento científico ele é um caminho normalmente utilizado? Será que todos os conteúdos são passados e pensados dentro do conhecimento científico? Né? Então, essa é a primeira pergunta que inquieta a gente, porque sempre tem um pouco do conhecimento da ciência, o do científico, mas também do conhecimento pessoal e profissional do indivíduo, né? E também das crenças, né, que as pessoas têm. Então, o que que é conhecimento científico? O que que é o conhecer científico, né? Dentro de uma graduação, isso é o que faz a diferença entre uma graduação e um curso técnico, por exemplo, né? Se você faz um curso técnico, você se prepara a trabalhar com técnicas, né? E não necessariamente você vai se pautar ou se embasar, se nortear pela ciência para poder fazer aquilo, né? Aquele procedimento, aquela técnica que você está estudando, se preparou para poder fazer, né? Então, já dentro de uma graduação, a metodologia, o conhecimento científico, né, a capacidade de ter um raciocínio clínico em cima das questões de atendimento, principalmente na fisioterapia, passa a ser então uma necessidade, né? Passa a ser então um caminho mais natural para que a pessoa possa se desenvolver profissionalmente. Então vamos lá. Então, conhecimento científico é informação que analisa os fatos cientificamente comprovados, ou seja, que a gente tem evidências para poder, então, segui-los ou compreendê-los e aplicá-los na nossa prática clínica. Sua base está na filosofia da ciência, em que todas as suposições, teorias e hipóteses passam por um processo de comprovação através de uma série de pesquisas e experimentos. Então, claro, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala que a gente vai utilizar uma técnica em fisioterapia, e essa técnica em fisioterapia é uma técnica que ela tem uma boa evidência científica, significa dizer que ela passou por um processo, por uma pesquisa clínica, e essa pesquisa clínica, ela conseguiu demonstrar a eficiência daquela técnica, né, dentro de um percentual. Então, ela tem, né, uma eficiência de 95%, ela tem uma eficiência de 90%, ela tem uma eficiência de 85%, ou seja, num grupo de 100 pessoas, 85% das pessoas tiveram sucesso, né, no tratamento com aquela prática clínica, com aquela técnica, né, que foi utilizada. Então, a ciência conseguiu demonstrar bons resultados para se adotar, né, aquela técnica como uma evidência, né, para ser colocada na sua prática clínica. A gente ainda vai falar bastante sobre isso, porque o que é prática clínica, né? Como colocar, né, o conhecimento científico na nossa prática clínica, né, no nosso dia a dia, tá? Então, o conhecimento científico é isso, né? Quando a gente consegue passar por várias etapas de uma pesquisa, muitas das vezes começando in vitro, não é nem muito o caso da fisioterapia, mas quando se parte, por exemplo, para estudar uma vacina, né, uma molécula, você vai começar ali in vitro ainda, para depois poder aplicar um medicamento, né, um fármaco, para depois poder aplicar aquilo dentro de chegar primeiro em animais, para depois chegar em seres humanos, e aí, a partir dali, você conseguir desenvolver, né, um resultado de pesquisa que possa dizer o quanto de eficiência, né, aquele conhecimento, aquela técnica, aquele fármaco tem para poder ser utilizado no dia a dia, né, das pessoas para tratar doenças, principalmente quando se fala de saúde. Então, as principais características desse tipo de conhecimento é que você precisa de uma sistematização. Então, todas as pesquisas, elas partem do princípio, né, de serem, quando são pesquisas mais sérias, que precisam demonstrar evidências, elas são sistematizadas. A sistematização é uma forma da gente controlar, por exemplo, os viés, controlar, né, os caminhos, né, que não são aqueles mais direcionados a responder uma pergunta dentro da prática clínica. Então, é necessário uma organização de um conjunto de ideias,
que são formadoras de uma teoria. A gente parte, então, de uma hipótese, né? E essa hipótese vai levar a gente a pesquisar, a procurar respostas dentro de um sistema, né? Dentro de uma organização dessas ideias, para poder, então, a partir de levantamento de várias teorias, você conseguir chegar a uma resposta ou não, não necessariamente. Tem o princípio da verificabilidade, que toda teoria deve ser analisada e comprovada com base na ciência, né? Então, e comprovada com base na ciência significa dizer que a gente tem uma boa evidência para poder utilizar aquela teoria. E, claro, pode ser falível esse conhecimento científico, ou seja, não é definitivo. Consiste que uma determinada hipótese pode ser destruída ou substituída a partir de outras novas comprovações científicas, né? Então, algo que, por exemplo, se acreditava ser uma verdade quase absoluta, porque em ciência nada é absoluto, nada é 100%, tudo tem ali os seus 95%, 98%, né, de eficácia. Então, nesse caso, ela pode ser refutada, ela pode ser destruída, aquela hipótese, aquela ideia, e pode-se partir para um outro caminho, né? Então, isso é comum na ciência, aliás, isso faz parte, né, da evolução, né? A gente estudar novas técnicas, estudar novos medicamentos, estudar, né, novas possibilidades de ação, né, a partir da evolução científica. E assim é, e por isso a gente consegue, né, necessariamente evoluir, né, com técnicas sempre melhores, né? A gente teve atualmente, com a pandemia do Covid-19, o campo da ciência tem ganhado cada vez mais importância. Então, desde que veio a pandemia, a gente teve uma grande discussão em cima do que é ciência, o que não é ciência. Ficou notório para a gente perceber como artigos, né, que foram publicados, às vezes sem, né, uma pesquisa clínica, né, que fosse mais séria, vamos dizer assim, né, trazendo resultados precoces, porém sem um desenho de estudo muito positivo, né? Então, muitas pessoas se basearam em estudos clínicos pobres, né, em respostas vazias ainda de alguns estudos muito precoces, né? Ou ainda pesquisas que eram muito ainda iniciais, por exemplo, estava naquela fase ainda de experimentação laboratorial, então in vitro, né, que a gente fala, né, que dava alguma resposta a nível laboratorial, mas que quando se colocava aquele medicamento, né, e etc., para se testar em seres humanos, né, ou em animais, a resposta já não era a mesma. Isso aconteceu com alguns medicamentos que foram veiculados e trazidos aí para o debate, né? E a gente entende que a ciência ficou aí sendo discutida durante muito tempo, o que que é científico, o que que não é científico, né? Então muitas pessoas, né, inclusive duvidaram, né, da ciência, né? Tiveram suas informações mais pautadas pelo que os outros diziam, sobre o que o político dizia, sobre o que, enfim, tudo além daquilo que deveria ser o caminho mais certo. Mas também a gente tem que levar em consideração que a ciência, é óbvio, né, que ela é importante, mas nem todo mundo vai compreender, né, a ciência ou, por exemplo, os resultados de um estudo clínico, de uma revisão sistemática. Isso não é para todo mundo, por isso tem que ter as pessoas para traduzir essas informações, para que a gente não fique à mercê, né, dos viés ou daquilo que é interesse, né, pessoal, de indústrias, etc. Tá? Então, independente disso, a confiança na ciência aumentou 89% em comparação a dados de pesquisas anteriores, apesar de tudo, né? Desde o início da descoberta do vírus, em dezembro de 2019 até hoje, pesquisadores estão constantemente realizando estudos baseados na ciência para entender as ações e sequelas do patógeno no corpo humano. As pesquisas, então, continuaram, né, e continuam até hoje, e como a gente falou lá no início, as pesquisas têm fases, né, e por que que as respostas demoraram para chegar no início, né? Porque era tudo muito novo, era uma pandemia, e porque a pesquisa precisava passar por fases, né, caminhos, né, para poder se chegar a uma revisão, por exemplo, uma meta-análise, para poder compreender melhor, né, a eficácia ou não de um medicamento ou né, da vacina, tudo isso precisava respeitar fases, etapas, e que levam tempo, né, e por isso as respostas foram sendo dadas aos poucos, né, apesar de toda a velocidade em que a ciência trabalhou na época do Covid, da pandemia, para poder trazer respostas para a gente de uma forma mais acelerada.
Então, entende-se que para uma suposição ser reconhecida como um conhecimento científico, obrigatoriamente suas causas e efeitos precisam ser baseados em observações que sirvam para testar a veracidade ou a falsidade de uma determinada teoria, né? Então, tudo começa com uma hipótese, né? Um exemplo, né? Será que fazer alongamento de músculos paravertebrais melhora a dor lombar crônica? Né? Então, essa seria a minha pergunta clínica, para poder ser uma pauta da minha pesquisa, né, que eu ia colocar lá. Então, eu ia ter que testar em um monte de pessoas, né, o alongamento de músculos paravertebrais, pessoas, elas portadoras de dor crônica lombar, para compreender se essa técnica seria suficiente para poder resolver. E para isso eu teria que separar em grupos, randomizar, que é colocar de forma aleatória esses grupos, essas pessoas envolvidas na pesquisa, para poder gerar a partir dali uma resposta científica, né, que tivesse uma boa evidência de que a técnica seria boa, né, para poder se trabalhar. Né? Então, é assim que funciona. Então, a gente obrigatoriamente parte de uma hipótese, né, e por mais que seja, às vezes, algo que eu acredito, eu tenho que comprovar aquela teoria. Mas também tem o senso comum. O conhecimento do senso comum é um conhecimento fundamentado na sabedoria e crendices populares que reflete o modo de pensar da maioria das pessoas, adquiridos por repetições das experiências e das culturas transmitidas de geração a geração. Então, um exemplo que a gente pode dizer a respeito de senso comum, né? O senso comum diz que se você pegar cargas muito pesadas, pesos, né, muito grandes ao longo da sua vida, você provavelmente vai ter dor lombar. Né? E se a gente, por exemplo, fizer um levantamento rápido, né, nos artigos, na pesquisa, né, a gente vai verificar que não tem nenhuma informação, né, que diga que pegar cargas pesadas aumenta a dor lombar. Não existe. Né? E a gente tem, acho que, provas mais do que suficientes. Né? A gente pegar halterofilistas, fisiculturistas, né? Muitos que são praticantes de musculação uma vida inteira e não tem dor lombar, e eles pegam cargas muito pesadas. Né? Aí você poderia dizer para mim, mas se pegar certo, não vai sentir dor. Né? Então, ok, se pegar certo, não vai sentir dor, mas continua pegando uma carga pesada. Então, o problema não é a carga pesada. Né? Então, essa é a primeira questão. Mas o senso comum vai dizer que se eu pegar muito peso, eu vou sentir dor. Né? Então, essa é a primeira questão. Arnold Schwarzenegger, então, estaria como? Né? O senso comum, então, ele faz a gente acreditar, né, e ir junto com a boiada. Né? Então, cara, por que que a gente vive seguindo a boiada? Véi, na boa. Né? Tá o boi falando com o outro aqui. Se preocupa demais. Você tem que curtir, seguir o fluxo. Faz que nem eu, cara. E aí todo mundo vai caminhando direto para dentro da churrascaria, né? Deixa a vida levar. Muita gente trabalha dessa forma, né? Na fisioterapia, né? Não pensa, não reflete, não faz suas reflexões, né? Apenas vai de acordo com o senso comum, né? Tá dentro de uma zona de conforto, tá acomodado, né? E aí se todo mundo usa um infravermelho, por que não utilizar o infravermelho? Né? Não estou dizendo que o infravermelho seja descartado por totalmente, mas né, a gente vai entender que não tem bons resultados quando a gente vê na pesquisa a sua utilização ou a comprovação de eficácia. Né? Não significa, por exemplo, que no aspecto sensorial uma pessoa não sinta conforto ao receber o infravermelho e aquilo não sirva de alguma forma para conduzir a pessoa para uma cinesioterapia e ela se sentindo mais à vontade para a cinesioterapia. Tá? Dá para entender que a gente pode ter, mesmo em situações quando as coisas não são tão não tem boa evidência, a gente pode se utilizar delas, né? Porque a gente vai ter que levar em consideração outros fatores, tá? Seguindo aqui, o senso comum também fala as principais características desse tipo de conhecimento são, primeiro, né, é um conhecimento que não é testado e verificado detalhadamente através de métodos científicos para comprovar uma relação de causa e efeito. É categoricamente popular e culturalmente aceito, e além disso, não há garantias da sua validade ou invalidade. Né? Aquela história. Né? Não tem nada que diga que preste ou que não preste. Né? Mas aí as pessoas estão acostumadas, porque é cultural, está dentro de um saber popular, e as pessoas acabam utilizando aquilo como uma verdade. Né? Então, vem ali as crendices, né? Então, hoje em dia a gente tem muito, por exemplo, a canela de velho, aquelas coisas todas, aquelas pomadas, né? A base de canela de velho, que essa mistura de ervas, que diz que vai funcionar para dor articular, que vai melhorar a artrose, etc. e tal. Isso está dentro de uma ideia de cultura, né? Na homeopatia, por exemplo, né?
A homeopatia, a gente sabe que não tem uma boa evidência para... Aliás, não tem nenhuma evidência que diga que ela é funcional, que ela resolva, que ela consiga melhorar, né, a saúde de alguém. No entanto, a gente tem médicos homeopatas até hoje aí, né, utilizando a homeopatia como um recurso terapêutico, né, quando, na verdade, em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, é até proibido utilizar a homeopatia lá, porque justamente não tem evidência, né, que suporte essa prática clínica, então, não tendo evidência, não tem por que utilizar, né, então é assim que funciona. Então, a diferença entre o conhecimento científico e o senso comum, que o conhecimento científico e o senso comum podem ser considerados duas formas de pensamento distantes de como o homem se relaciona com a verdade. No conhecimento científico, a base para afirmar uma verdade passa por experimentos, né, e métodos científicos que comprovam a confiabilidade de uma hipótese, né? Então, quando Galileu Galilei, por exemplo, falou dos planetas, de como funcionava, né, os astros, né, de que a Terra era redonda, enfim, todas essas coisas, né, imagina, quase foi para a fogueira, né, porque falava algo que, né, ninguém queria acreditar, porque existia as crendices, a crença popular, né, pautada também na fé, né, em outras coisas que, né, desacreditava qualquer coisa que fosse diferente disso, né, a questão da ignorância mesmo do conhecimento, né. Então, a diferença entre conhecimento científico e senso comum, né? Já o segundo conceito é a herança cultural, que se torna uma constante fundamentada em crenças e hábitos de uma determinada sociedade. Por exemplo, passar por debaixo de uma escada vai te dar azar, né? E por que que vai dar azar? Ninguém sabe dizer, mas vai dar azar, né? Deixar uma bolsa em cima da mesa, a pessoa vai chamar a morte. Por que que vai chamar a morte? Né? Então, a pessoa simplesmente acredita, né? São crenças, crendices, né? Isso é muito comum, está dentro de ideias que são passadas de gerações para gerações, né? Que são mais fortes até em áreas de interior, né? Então, além disso, não é questionável e apenas determina o motivo sem apresentar caminhos que conduza a uma conclusão. Uma pessoa simplesmente acredita, ela quer acreditar naquilo, ela se sente confortável em acreditar naquilo, e qualquer coisa que seja diferente disso é muito difícil na cabeça dela. Então, a gente parte para uma nomenclatura, né, que a gente chama de pseudociência. O que que é pseudociência? São coisas que são ditas como científicas, mas que não apresentam, né, um caminho, né, de comprovação científica, né? Então, esse senso comum, né, é algo que tem a ver com os hábitos, com as crenças populares, e existe também a pseudociência, que é aquilo que está ali perto da ciência, mas que não foi comprovado cientificamente, não existe nenhuma resposta, né, para aquele tipo de técnica, né, se é que podemos dizer assim, mas as pessoas utilizam. Exemplo disso, a gente tem ali a urinoterapia, a pessoa que bebe urina porque ela acredita que você tomaria como se fosse um segundo medicamento, né, reaproveitando ali as proteínas, né, o que tem que está sendo excretado pela urina e tomando aquilo de novo, então a pessoa acredita nisso, mas é isso, não tem nenhuma pesquisa científica que comprove a eficiência disso como um recurso terapêutico, né? A ventosa terapia, que tem sim suas aplicações, as suas funções, mas que para outras coisas não se comprova, né? Então também tem que ter um olhar crítico sobre isso, toque terapêutico, magnetoterapia, né? Aquelas pulseirinhas que eram vendidas, né? Com magneto, o pessoal colocava aquilo que ia melhorar o equilíbrio, ia melhorar a coordenação motora, a pessoa ia se sentir, melhorar a circulação sanguínea, tem colchão com magneto, não sei o que com magneto, né? E também não se comprova, né, nada disso, que vai melhorar em nada a saúde da pessoa, o fato de você colocar um campo magnético em volta do teu corpo. Hipnose, a homeopatia, como eu falei, a homeopatia que vem, né, de uma época onde, se a gente parar para analisar, 1786, se eu não me engano, a criação da homeopatia, né, e ela vem numa época que os tratamentos eram feitos com barbeiros, cirurgiões, né, que era o médico daquela época, né, que eram tratamentos, assim, muitos até morriam com o tratamento, né, você tinha uma dor de dente, arrancava o dente, e assim era, né, tinha uma dor na coluna, dependendo da situação,
e abria aquilo dali e, dependendo da situação, a pessoa morria de infecção. Então, naquela época, criou-se uma ideia de um tratamento diferente, homeopático, que era como se estivesse bebendo uma água, né? E aí, enfim, é isso, né? Não tem comprovação científica. Limpeza de colo, né? Nem está ali, mas, por exemplo, o uso, né, do gás, né, até fugiu o nome agora do gás, mas daqui a pouco eu volto de novo com ele, né, como recurso terapêutico também, ortomolecular, constelação familiar, aromaterapia, a pessoa acreditar que ela vai usar o aroma e o aroma vai conseguir melhorar, por exemplo, né, o humor, vai mexer com a libido, vai mexer com, né, e aí tem uma série de teorias, né, de que você tem os receptores em áreas específicas do cérebro que captam, né, aquele aroma, e isso seria capaz de modificar algumas relações do seu corpo, enfim, controlar a pressão arterial, a hipotensão, a hipertensão, mas nada disso também se comprova cientificamente. Cromoterapia, as luzes poderiam ajudar. Então, tudo isso que a gente está falando é para mostrar o seguinte: quando a gente olha aqui, a ciência ela passa pela observação, pela hipótese, né? E aí tem uma experimentação. Essa experimentação leva uma teoria. A partir dessa teoria, as críticas, dúvidas e questionamentos como motor da teoria, né, para poder, então, a partir dessa argumentação, dessa discussão, dessa análise, dizer se teve resultado ou não, e isso vai se transformar, né, numa lei. Né? Então, agora sim, a gente pode utilizar isso como uma orientação, né? Assim que, inclusive, as diretrizes e tratamentos são pensados, a partir das revisões sistemáticas, né? Você tira dali aquilo que foi comprovado como eficaz, né, como eficiente, aí você coloca aquilo dentro da tua, né, diretriz de tratamento, né, o que a gente chama dos guidelines, né? E aí tem a pseudociência, ela passa por uma observação, ela gera uma hipótese, mas ela pula direto para a lei, né? Ela diz direto que funciona, mas não teve experimentação, né? Não teve uma discussão teórica, né? Então, ou não existe a experimentação, ou foi mal projetada, como muitas pesquisas às vezes são, né? Com vieses, né? Com viés que faz com que a pessoa quer que você acredite naquilo, ou não é reproduzível aquela experimentação, né? Na prática clínica, foi feito no nível laboratorial e você não tem como repetir aquilo na prática clínica, mas a pessoa quer sustentar aquela teoria. Então é isso, né? E aquela teoria, no fim das contas, não existe comprovação, né? Ela não tem comprovação científica, né? Então, mas muita gente se sustenta nisso, né? E faz com que muitas pessoas acreditem na pseudociência, né? A gente vai ter várias pessoas aí que utilizam algum desses recursos aqui, né? E, enfim, tem outros tantos por aí, né, que são utilizados, que a gente chama de pseudociência. Então, o método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conceitos, também corrigir e integrar conhecimentos já existentes, né? Então, a metodologia científica é um método, né, para a gente poder, então, a partir dele, conhecer um pouco melhor como a ciência pode nos auxiliar, né, para que a gente possa, então, conduzir, no caso da fisioterapia, a nossa prática clínica, tá? E é importante entender que a ciência, ela é um norte, né, ela é um caminho, mas ela também não é o único caminho. Outras coisas são importantes e a gente vai falar isso depois, posteriormente. Então, como é que funciona, né? Isso aqui seria para passar pouco a pouco, mas já entrou tudo de uma vez só, né? Então, você faz uma pergunta, por exemplo, né? A gente tinha falado agora há pouco, né? Então, fazer alongamento de paravertebrais melhora a dor lombar? Né? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para uma pesquisa. Bom, vou ter que fazer então uma revisão bibliográfica. Vou ter que buscar essa resposta dentro das pesquisas. Né? Então, vou lá, pego as revisões, né? Pego lá livros, dependendo do tipo de consulta que eu vou fazer, pego livro, pego reportagem, se for uma narrativa, se for uma sistemática, eu vou ter que pautar em estudos de qualidade melhor, a gente depois vai falar sobre como eu identifico um estudo de melhor qualidade, e aí eu vou formular uma hipótese a partir dali, né? Da minha revisão, eu vou formular uma hipótese. E aí, embaixo aqui tem realizar um experimento, ou seja, colocar aquilo em prática, né? Se eu for fazer uma pesquisa de campo, então eu vou ter que fazer ali, pegar um certo número de pessoas para ser submetido a esse alongamento, né? E um grupo controle, um grupo, por exemplo, que não vai fazer nada, né? E um grupo que vai fazer, né, alongamentos paravertebrais. E aí, dentro de um mês, vou verificar se o grupo que fez alongamento de paravertebrais, a dor melhorou, né? A pessoa se livrou da dor lombar, e se o outro grupo continuou com a dor, permaneceu com a dor,
ou teve uma redução da dor espontânea muito pequena. E aí eu vou gerar, eu posso rejeitar a hipótese, formular uma nova hipótese para continuar pesquisando, quando a pesquisa, né, não se concretiza, ou aceitar aquela hipótese como verdadeira e dar o desfecho do meu artigo, né, onde eu vou falar ali, bom, as pessoas que realizaram alongamento paravertebral obteve uma melhora de 50% da dor num tempo de 30 dias. Então, essa foi a resposta da minha pesquisa. Ou as pessoas que fizeram alongamento apresentaram uma melhora da dor lombar dentro do mesmo tempo que as pessoas que nada fizeram. Ou seja, o alongamento paravertebral não foi eficiente para resolver a dor lombar, tendo ela um período, né, de acometimento natural, de um mês, e melhorando dentro desse período. Apenas uma hipótese que eu estou falando aqui. Então, assim que funciona o método científico, tá? Daí a gente parte para aquilo que a gente chama de prática baseada em evidência, né? A prática baseada em evidência, PBE, é a fisioterapia baseada em pesquisa clínica de alta qualidade, né? Então, a pesquisa clínica é aquela pesquisa que é feita dentro de um ambiente de controle, né? Onde você vai ter ali pessoas sendo tratadas e sendo analisada a resposta das técnicas às quais essas pessoas estão sendo submetidas para poder compreender, né, o resultado final, o desfecho, e a partir dali você conseguir definir, né, qual o caminho clínico que eu posso seguir, qual o melhor caminho que eu posso seguir, tá? Bom, para que isso ocorra, eu tenho que levar em consideração 3 pilares, né? Primeiro, eu tenho que ter um estudo de alta qualidade, né? Esse estudo clínico ele tem que ser um estudo de alta qualidade para poder eu conseguir usar isso como uma evidência na minha prática em fisioterapia. Também levo em consideração, para a prática baseada em evidências, o conhecimento do profissional, que está logo aí nesse disciplina, professional knowledge, né, que é o conhecimento profissional, e também levo em consideração as preferências do meu paciente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que eu tenha uma indicação de um tratamento através de uma revisão sistemática como o melhor tratamento, né, aquele que tem uma evidência muito boa para trazer bons resultados no tratamento da dor lombar. Vou voltar na dor lombar como exemplo. Por mais que isso seja uma questão, eu tenho que levar em consideração também o meu conhecimento sobre aquele assunto, a minha experiência profissional, né, a minha sensibilidade profissional e também as preferências do meu paciente. Ou seja, colocar em prática uma evidência não é uma regra que deva ser levada em 100% dos casos. Até porque, em muitas situações, não será possível colocar em prática uma evidência, né, de uma pesquisa clínica. Ou seja, a pesquisa clínica de alta qualidade ela vai dar um caminho para a gente olhar aquilo, né, analisar, interpretar e ver como é que eu posso colocar aquilo em prática. Ou, se não é possível colocar em prática, qual o melhor caminho, né, para poder conduzir o meu tratamento, né? Supondo, apenas supondo, né, que o RPG fosse uma técnica, né, que tivesse uma evidência muito boa para se tratar dor na coluna, né? Porque teve um tempo que todo mundo acreditava nisso, que RPG fosse a única técnica capaz de tratar dor na coluna. Esqueceram de quase tudo. Mas isso não é verdade, né? Mas pensando que fosse essa a situação. Se meu paciente, por exemplo, não gostasse da técnica, não se sentisse confortável em receber essa técnica, por que eu deveria utilizar essa técnica, né? Então, ter a prática baseada em evidência não significa trabalhar somente com aquilo que o artigo diz que eu devo fazer, né? Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração o meu conhecimento, a minha capacidade de interpretar aqueles dados, né? A minha experiência, a minha sensibilidade profissional, junto com a preferência do meu paciente. E também analisando os dados que eu tenho, né, produzidos dentro da ciência. É assim que funciona, tá? Então é um conjunto, são 3 pilares que norteiam a prática baseada em evidência. Por que a gente fala disso quando fala de trabalho de conclusão de curso? Porque a gente tem que entender que a prática profissional, né, que a produção científica, ela hoje na fisioterapia, ela passa por isso, né? A gente precisa estar falando de prática baseada em evidência para poder tornar mais fácil a compreensão, né, de um trabalho acadêmico dentro de um contexto de graduação.
Então, a pesquisa clínica com alta qualidade, ela é aquela que é realizada de maneira que nos permite confiar nos resultados. Tem baixo risco de viés. Por exemplo, a pessoa ela fez um estudo controlado com 2 grupos, randomizou, ou seja, de forma aleatória ela estudou aquelas pessoas, né? Então não houve um direcionamento para oferecer uma resposta naquele artigo. Então, quando o artigo é de baixa qualidade, ele pode conduzir você a acreditar em um resultado, né, que não necessariamente é um resultado verdadeiro. Mas o artigo ele faz isso com você, ele faz você entender que aquilo dali passa a ser uma verdade. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando eu faço a leitura de um artigo de baixa qualidade, eu posso ser levado a acreditar em coisas que não são reais. A gente viu isso muito durante a pandemia, né? Algumas produções científicas eram de baixíssima qualidade, com muitos viés, né? E fazia as pessoas levantarem a bandeira daqueles estudos como verdade, e não era, né? Então, a gente precisa ter pesquisa clínica de alta qualidade e é possível avaliar uma pesquisa clínica de alta qualidade. Por exemplo, a gente tem uma escala chamada escala Pedro, né? A escala Pedro é uma escala que ela vai conseguir traduzir, por exemplo, qual o nível de qualidade. Existem outros instrumentos que também são utilizados para poder avaliar, né, um estudo, uma pesquisa clínica, né, uma produção científica, mas é assim que funciona, tá? Levar em consideração preferência do paciente, né? Como a gente falou, o paciente ele tem que ser uma pessoa que participa né, da responsabilidade do tratamento. Então, aquele modelo clínico tradicional, profissional, impondo o tratamento ao paciente, isso morreu, né? A gente conversa, a gente entende e, a partir dali, negocia um caminho terapêutico que vai ser também de acordo com as preferências do paciente, com aquilo que ele se sente mais confortável, com aquilo que ele se sente mais feliz em receber, e não precisa, por exemplo, ficar numa postura de RPG parado, sofrendo, transpirando, se sentindo preso na postura se aquilo não é confortável para ele, se para ele, de repente, fazer um exercício dinâmico como o Pilates, para ele é mais interessante e funcional. Tá? Então, nos últimos anos, houve um movimento em direção ao envolvimento do consumidor na tomada de decisões, e os pacientes desenvolveram expectativas de que receberão uma oportunidade de contribuir e compartilhar decisões que envolvam sua saúde. Desde 2001, isso já é um olhar, né? Então, isso é muito importante, ouvir o paciente para poder também você conduzir melhor a sua prática clínica. Então, não se tem imposição de técnica A, B ou C, porque tem uma boa evidência para aquilo, se também não há uma aderência para aquele tipo de tratamento por parte do paciente. Não se sente confortável, né? Então, por exemplo, se tratar, se eu tenho uma evidência muito boa de que manipular a região torácica vai melhorar a dor cervical, né? Isso é verdade. Realmente existem evidências que falam isso. Não precisa nem tocar na região cervical. Se você tratar a torácica, você pode melhorar a dor cervical. Beleza. Mas se meu paciente, por exemplo, tem artrose, espondilartrose, tem 90 anos de idade, né? Então, a melhor técnica para essa pessoa vai ser uma manipulação torácica, com 90 anos de idade, né? Onde ela tem ali, talvez, né, uma chance maior de sofrer uma fratura com uma manipulação. Não é, né? Então, assim, eu vou ter que adequar a realidade do meu paciente, as preferências, né, aquilo que eu consigo entender e também ter o meu conhecimento profissional para poder, então, ter a decisão final de qual caminho terapêutico vai ser utilizado, tá? Então, falando sobre a preferência dos pacientes ainda, né, a habilidade de comunicação, a empatia, a flexibilidade dos fisioterapeutas, então, é muito importante para poder seguir um caminho que seja um caminho mais fácil para o tratamento, né, e que traga também mais resultado, tá? O conhecimento profissional, que é o último pilar, né, que a gente está falando aqui, conhecimento resultante da prática e experiência profissional não pode ser descartado, é muito importante para a sua decisão, afinal de contas você define, né, o caminho terapêutico baseado nas suas vivências, experiências, seus saberes, né? Então, isso é muito importante. Cada paciente que o profissional atende é um novo aprendizado adicionado, é sua base de conhecimento, e isso é muito verdade, a gente vai agregando conhecimento, né? Mas também é importante dizer que o conhecimento profissional não é uma evidência, né? É uma percepção, não é uma evidência, tá? Então, claro,
Você tem as evidências que você pode utilizar como um caminho, né, para colocar na sua prática clínica. Você pode tomar as decisões que você julgar mais importante, o caminho terapêutico que você julgar mais importante, mas o seu conhecimento em si, ele não é uma evidência, né? Ele é muito importante para a sua escolha final, né? A verdade é ele que vai te ajudar a fazer sua escolha final, né? Mas ele não é em si uma evidência. Então fala aí, contudo, o conhecimento profissional deve ser levado sempre em consideração, né, para a tomada de decisão. É ela que vai te tornar, né, vai possibilitar a sua decisão final para o tratamento. O problema da prática baseada em evidência é a falta de estruturação de um pensamento clínico científico. Se a gente parar para analisar, a gente não tem um pensamento científico na maioria das vezes. O nosso pensamento clínico, ele é, na maioria das vezes, intuitivo. A gente se baseia em crenças, na lógica e na plausibilidade biológica. O que é plausibilidade biológica? Aquilo que é mais plausível. Por exemplo, se eu colocar, né, um calor superficial sobre a pele, como no caso do infravermelho, aquilo vai aquecer, vai aumentar a vascularização periférica, e isso vai me dar conforto para poder realizar um movimento, porque melhorou a vascularização periférica. Isso aí é o que a gente chama de plausibilidade biológica. A gente acredita nisso porque é plausível, né? É aceitável que, se você fizer, por exemplo, uma compressão num tecido que está doendo, vai diminuir aquela dor. Isso é plausível, também é plausível, né? Então, são coisas que a gente considera como mais ou menos lógico, né? Então, eu uso muito dessa lógica, das minhas crenças e daquilo que eu chamo de intuição, para poder fazer minhas escolhas no meu tratamento. Mas isso não é pensamento científico, né? É um pensamento intuitivo, e que é o mais natural, e que é comum, né? As pessoas são assim, né? Para a gente ter uma ideia de como a ciência, né, esse pensamento clínico-científico, ele é tão novo dentro da história do mundo, né, do planeta. A epidemiologia só surgiu em 1854, né, com um carinha, com um inglês chamado John Snow. John Snow, na verdade, foi o cara que conseguiu mapear, né, a cólera, né, que assolava, né, a Europa, Inglaterra, né, e ele conseguiu fazer um mapeamento de onde acontecia a contaminação das fontes de água, naquela época, água, né, que as pessoas bebiam, cozinhavam, tomavam banho, fazia tudo, saía de fontes, né, e ele conseguiu fazer um mapeamento disso, né, levou aquilo na época, né, para as autoridades responsáveis, e conseguiram, né, controlar a cólera e salvar milhões de pessoas, né, com uma percepção, né, que foi desse carinha que salvou, um herói, né, que a história não conta, o Jon Snow, que salvou a vida de milhares de pessoas, porque ele conseguiu controlar a epidemia da cólera, né? Então, ali surgiu a epidemiologia, né? Então, se pensar cientificamente, é novo para nós, Homo sapiens, né? A gente não tem isso na nossa história evolucional. Se a gente olhar, a nossa evolução ela vai muito mais pautada na nossa intuição, nas nossas crenças, né? Na coisa que a gente acredita muito mais do que na ciência. A ciência, então, é algo muito mais moderno dentro da história do mundo, né? Tem uma frasezinha aqui, né, que eu coloquei embaixo, de um livro, Harari, não sei se você já ouviu falar, Sapiens, a história, né, da humanidade, que conta a história da humanidade, que fala assim, apesar do nosso pensar intuitivo, nossa evolução só aconteceu por conta das nossas crenças, das nossas fantasias, né? O que fez a gente chegar até aqui hoje foi muito disso, né? As nossas crenças em um Deus único, a nossa crença, nossas fantasias e tal, e a ciência foi chegando muito tempo depois, né? O que era científico chegou muito tempo depois. Mas a gente chegou aqui apesar disso tudo, né? Então, o que a gente tem que utilizar a prática baseada em evidência? Bom, prática baseada em evidência, ela está dentro dos pilares que a gente falou agora, o conhecimento profissional, as preferências do paciente e a pesquisa clínica de alta qualidade, né? Para os pacientes, vão receber as intervenções mais seguras e eficazes quando a gente trabalha com isso. A expectativa é que isso produza os melhores resultados clínicos possíveis, né? Claro, se eu estou trabalhando com técnicas que têm melhor comprovação, a gente vai chegar a resultados clínicos possíveis. Os pacientes estão exigindo cada vez mais informações sobre a doença, o problema clínico e as opções disponíveis para o tratamento, e a fonte normalmente é a internet, né? Então,
É mais do que comum as pessoas chegarem com informações que tiraram lá do Google, né, de sites, de blog, etc., onde eles leram sobre algo e aí eles acreditam que eles já têm a informação de qual tratamento é melhor para eles, né? Então, se a gente tem o conhecimento das evidências reais, né, a gente não vai ficar, né, não vai ser surpreendido com isso, porque a gente vai poder orientar a pessoa sobre a situação dela de uma forma mais clara, porque para a pessoa, para o leigo, né, o problema do leigo é que ele não vai ter a capacidade de filtrar a informação. Ele vai chegar ali, vai pesquisar, vai achar alguma coisa, ele vai tomar aquilo como verdade, justamente porque ele não tem a capacidade de usar aquilo como uma informação científica, porque não vai ser capaz de, por exemplo, avaliar a qualidade daquele artigo, né, entender, né, por exemplo, estatisticamente o que aquele artigo está falando, né, tem uma série de coisas. Para os fisioterapeutas, confiança da população no profissional fisioterapeuta e autonomia profissional. A partir do momento que eu consigo definir a melhor estratégia de tratamento baseado na ciência, no meu conhecimento e nas preferências do paciente, isso torna o meu atendimento cada vez melhor, né? E me dá autonomia para tomar as minhas decisões, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. Então, com autonomia vem a responsabilidade de garantir que os pacientes recebam diagnósticos e prognósticos precisos e sejam bem informados sobre benefícios, malefícios e riscos de intervenção. Como aquela história que o médico que faz a indicação de um tratamento já chega lá com aquela indicação, né? E o paciente, muitas das vezes, acredita que tem que seguir aquilo que está sendo orientado pelo médico, né? Por quê? Porque, às vezes, ele sequer sabe que a gente tem essa responsabilidade, né, de oferecer o diagnóstico, o prognóstico, traçar o tratamento, né, e que a intervenção toda é nossa responsabilidade, né? Por isso a gente tem que estar sempre, né, trabalhando de forma mais eficiente possível, né, e paciência ali do lado. Também é importante a gente trabalhar com a prática baseada em evidência, por quê? Né, pensando em governo, em saúde pública, em convênios, as decisões de investimento em saúde são baseadas em evidência. A gente viu muito isso durante a pandemia, né? Para onde que o dinheiro vai? Vai investir em quê? Em vacina? Né? Qual a melhor vacina? Vai investir, vai gastar mais em qual vacina? Né? Qual a vacina que protege mais? E tal. E a partir dessas evidências é que foi feitos os investimentos, ou deveriam ter sido feitos os investimentos, né, ao longo de todo o processo da pandemia, né? Então, porque ali você vai ter menos risco, menores riscos de perder dinheiro, quando se fala de saúde pública, né? E poder também, a partir dali, oferecer melhor remuneração, né, às pessoas envolvidas no processo. Então, como é que a gente faz a prática baseado em evidência, né? Então, aqui mostrando aqui, o que eu faço, né? Melhor repouso, TENS, né? Terapia manual, enfim, são as perguntas que norteiam a cabeça de um fisioterapeuta, de uma forma geral. Bom, são etapas, né? Primeiro, converter as informações necessárias em perguntas que possam ser respondidas, né? Então, assim, eu tenho que, a partir daquela avaliação inicial, fazer perguntas que possam ser respondidas através da pesquisa, né? Encontrar as melhores evidências disponíveis para responder essas perguntas. Então, bom, se eu fiz as perguntas, né, como agora há pouco a gente fez, né, será que fazer alongamento de paravertebrais melhora a dor lombar crônica? Né? Então, tem que buscar os melhores artigos para tentar responder essa pergunta. Etapa 3, avaliar criticamente a validade, impacto e aplicabilidade das evidências encontradas. Não é porque está num artigo que eu tenho que utilizar. É o primeiro ponto. Ah, mas não é uma evidência? Sim, mas tem viabilidade para poder aplicar? Né? Então, isso é muito importante, né? O artigo, a gente tem que avaliar criticamente, por quê? Qual a validade disso? Qual a qualidade disso? Qual o impacto disso? É possível colocar isso em prática? Integrar as evidências com a experiência clínica e com a individualidade do paciente, conforme a gente já havia falado antes. É outro ponto. E avaliar a eficácia e a eficiência na execução das etapas de 1 a 4 e procurar maneiras de melhorá-las para a próxima vez. Então, a gente vai estar seguindo ali, né, uma etapa uma a uma para poder, então, trabalhar dessa forma. Exemplo na prática clínica, né? Então, aqui tem um caso clínico para a gente pensar. Né? Seu Carlos Eduardo, Cadu, né? 39 anos de idade. Apresenta dor lombar aguda, irradiando para o membro inferior direito, que iniciou há 2 semanas, sem déficit neurológico aparente. Beleza.
A dor surgiu ao levantar cargas pesadas no trabalho e piorou nos dias subsequentes. O médico prescreveu anti-inflamatórios, analgésicos e repouso por 5 dias, mas não obteve melhoras significativas. Foi encaminhada a fisioterapia para analgesia e melhora funcional. Então, tem aqui, né, um caso clínico que eu vou, né, analisar. E aí a primeira coisa tem que formular questões a partir disso, tem que fazer perguntas para mim mesmo, né? E essas perguntas precisam ser respondidas. Aí tem uma frase do Tony Robbins que ele fala o seguinte: olha, a melhor maneira de conseguir respostas melhores é começar fazendo perguntas melhores, né? Então tem que fazer as perguntas certas para poder conseguir boas respostas e a partir dali eu pensar no tratamento que vai ser mais adequado para o senhor Cadu, que apresenta essa lombalgia crônica aí, tá? Então, como é que eu formulo a questão? Como formular a questão? Bom, exemplo, né? Aqui várias questões pensando nesse caso. Levantar cargas pesadas é a causa mais provável do problema do senhor Cadu? Será que é? Eu tenho que analisar essa pergunta. Essa situação que vejo muitas vezes em minha prática pode ser prevenida? Fazendo uma pergunta para mim mesmo. Será que eu poderia prevenir isso na minha prática? Ou seja, será que eu tenho como criar estratégias preventivas para que a pessoa não venha desenvolver esse tipo de problema? Como posso saber se existe envolvimento de raiz nervosa? Quais são os testes que vão me mostrar isso? Ah, tem o LASEG, beleza, vou fazer o LASEG. Será que o LASEG ele tem uma boa sensibilidade, uma boa acurácia? Ou seja, será que eu vou conseguir ter um positivo verdadeiro ou posso ter um falso positivo, né? Então, os testes ortopédicos, de uma forma geral, os testes especiais, eles vão apresentar ali, vamos dizer assim, uma avaliação, um score, né, no que diz respeito à sua sensibilidade, à sua acurácia, né? O quanto que ele consegue reproduzir aquele problema e dizer para a gente, de forma mais assertiva, de que o diagnóstico é aquele. Então, por exemplo, o LASEG ele vai ter ali uma boa sensibilidade, ok. Não, mas como ele tem alta sensibilidade, em torno de 90% ali, ele induz muito a gente a acreditar que todas as pessoas têm problema de raiz nervosa, porque, no fim das contas, ele tem uma acurácia um pouco mais baixa, mas ele tem uma sensibilidade alta. Quais testes seriam úteis para descartar condições mais graves, né? Então, o que eu posso fazer de teste para poder descartar uma situação que seja mais grave que essa, provável de uma hérnia, por exemplo, né? Uma hérnia na região lombar. Qual é a sua principal preocupação sobre a condição, né? Avaliar qual a principal preocupação que a pessoa tem nessa condição. Devo aconselhar o paciente a se manter ativo ou em repouso na cama? É outra pergunta importante essa, né? Por exemplo, para dor crônica, a gente vai observar que todos os estudos recentes de boa qualidade falam que o movimento, o exercício ativo, ele passa a ser, né, uma estratégia de melhora da dor crônica, né, para todas as situações. Dor crônica no joelho, dor crônica no quadril, dor crônica lombar, né? A dor, de uma forma geral, ela é minimizada quando a gente se movimenta, quando a gente se coloca em movimento, né? Então, qual a melhor estratégia, né? Qual a probabilidade do problema se resolver sozinho? Essa é uma outra questão. Em um mês, por exemplo, né? Será que tem uma pesquisa, tem uma pesquisadora, a Lucila, é o nome dela. Ela fez uma pesquisa na Austrália que ela testou lá um monte de gente com dor lombar crônica. E ela conseguiu reproduzir na sua avaliação, um estudo clínico randomizado, né, com controle e tal, ela conseguiu reproduzir a ideia de que muitas pessoas conseguem melhorar da dor lombar sem tratamento algum. Ou seja, a doença tem uma história natural, um tempo, né, e em muitos casos melhora sozinho, né? Então, às vezes, a gente está fazendo um tratamento e a gente está, assim, pensando na história natural da doença, né? O que está melhorando efetivamente, né? Melhorou porque tinha que melhorar mesmo ou será que melhorou por conta do procedimento que eu estou realizando, certo? O que posso fazer para aliviar a dor dele nesse período? É uma outra pergunta. Existe algo que eu possa fazer para acelerar a sua recuperação? Então, essa é uma outra questão, tá? Então, tudo isso são perguntas que eu tenho que formular quando eu vou para a minha prática clínica, certo? Vou dar a pausa agora, para poder, então, o vídeo não ficar muito grande, né?
e poder compartilhar com vocês logo na sequência, tá? Então, uma pausa aqui para vocês.